Fala, minha turma, ótima terça-feira de Champions League para todos. Que nossa terça-feira seja repleta de greens, como foi nossa segunda. Graças a Deus as entradas que comentamos aqui praticamente bateu todas. Até o gol do Algarrafa, né? Que hoje se encaixa também em uma análise que vamos fazer aqui, mas ela é um pouco preocupante, é diferente do Algarrafa ontem, tá? Antes de mais nada, para quem não tem cadastro na Bet Nacional, só apontar, né, a câmera aí para o QR Code e vamos embora. Família, o primeiro jogo aqui é o mesmo esquema de ontem, tá? É o Al Rayyan contra o Esteghlal. É o time do Catar contra o time do Irã. Família, aqui é o seguinte, é a última rodada, tá, da zona de classificação. Podemos observar aqui que a classificação é o seguinte: para você ir para o playoff das oitavas, caso o time chegue com a mesma pontuação ao final da temporada, o desempate será feito com base no saldo de gols. Então aqui é importante que sua defesa não tome muito gol e que seu ataque produza. E aqui é que temos um critério, tá? Agora, o Al Rayyan tem 7 jogos e o Esteghlal 7 jogos. É a mesma coisa do Al Ahly aqui com o Al Hilal. Então, família, é o seguinte: o Al Rayyan, ele já está classificado, tá? Ele não consegue ser ultrapassado aqui mais por ninguém, porque o último time que vai jogar é o seu próprio adversário, que é o Esteghlal. Mesmo o Esteghlal fazendo uma pontuação aqui, vencendo no caso, somando 9 pontos, vamos tentar entender aqui, tá? Ele fazendo 9 pontos, o Al Rayyan vai ficar na 7ª colocação. Então tá tranquilo pro Al Rayyan, certo? Já pro Esteghlal, a única coisa que importa para ele aqui é pontuar. Porém, família, se ele empatar em 0 a 0, ele se classifica. Aí é que está o critério. Aí é que está o que está me deixando preocupado em relação a esse jogo. Porque o Esteghlal só tem uma vitória. Ele tem 3 empates e 3 derrotas. Porém, o saldo de gol dele aqui é 9. Ou, perdão, é 3. O saldo de gol dele aqui é 3. O saldo de gol de quem tem 7 pontos aqui é 2. Aqui é 4. Então, se ele empatar em 0 a 0, ele vai pontuar, vai para 7. E ele vai conseguir vir para cá, ó, justamente para a 8ª colocação. Entendeu? Então ele se classifica. Como podemos descobrir aqui se o time do Esteghlal vai morrer no 0 a 0 ou ele vai participar de gols? Por quê? Porque o mais interessante para ele seria até a vitória. Ele somando aqui, vamos imaginar que ele vence a partida. Se ele somar 9 pontos aqui, ele vem para a 6ª colocação. E não, no caso, né, ele estaria aqui se prejudicando. A não ser que o Al Rayyan vá para cima. Se o Al Rayyan marcar gols, por exemplo, vamos imaginar que ele coloque 1 a 0 aqui no Esteghlal. Se ele colocar 1 a 0, o Esteghlal vai ficar com saldo de 10 e vai ficar praticamente igual ao Perópolis. Ao Pezelópolis, na verdade. E aí vai ser diferenciado a questão das derrotas. Então, no caso, o Esteghlal teria 4 derrotas. E aí sim ele não se classificaria. Então é aquela coisa, será que o Al Rayyan vai jogar? Será que o Al Rayyan vai descansar o time? Será que o Esteghlal vai querer passar por essa situação de ficar aguardando ou segurando um 0 a 0 toda a parte do jogo? Porque ele pode começar de uma forma e depois que ele vê que o jogo não vai se balancear, ele pode segurar o resultado e pronto. Então aqui é importante a vitória para o Esteghlal, mas eu não sei se ele vai buscar essa vitória. Temos que entender isso também, porque ele pode se abraçar no resultado. Diante disso, tá? Vamos entender aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui o Al Rayyan. Como é que escreve aqui? Esteghlal. Essa partida aqui. Al Rayyan Esteghlal. Esse 1,5 aqui é interessante, mas só seria interessante se os dois times partissem para o ataque. Aí seria interessante, tá? Também, o Esteghlal ele vai querer travar o jogo de alguma forma, caso ele perceba que ele não vai conseguir bater de frente com o Al Rayyan. Ele pode tentar travar o jogo e aqui seria interessante. O Esteghlal com um gol, né, de vantagem seria interessante também. Mas, família, quem quer correr o risco, quem quer arriscar e sim tentar pegar uma cotação boa é essa daqui. Você vai aguardar o jogo começar e aí você vai entender a postura do Esteghlal.
Se você começar assistindo o jogo e perceber que o Estigal tá em cima, que ele tá querendo marcar, que ele vai fazer de tudo para marcar, porque ele não quer depender do 0 a 0, aí você vai conseguir pegar essa cotaçãozinha aqui de 1,41, só que você vai pegar ela valorizada. Deixa o jogo rolar um pouquinho e você consegue. Para quem não sabe, o Al Rayyan é o time de Roger Guedes e o time do técnico Arthur Jorge. Então já é um time melhor defensivamente, porque Arthur Jorge é um excelente técnico, até por esse critério defensivo. Então realmente aqui você precisa assistir o jogo. Pode acontecer também de o quê? Como vai jogar, se jogar, tá? Você viu a escalação lá, tá Roger Guedes, tá todo mundo do Al Rayyan jogando. Você pode aguardar um pouquinho, ver se algum time vai tá pressionando muito. Por quê? Se o Estigal marcar um gol, o Al Rayyan vai querer empatar. Se o Al Rayyan empatar, aí sim é que o Estigal vai ter que marcar de qualquer forma, senão ele está eliminado. Aí esse ambas vem forte, tá? Então, esse cenário aqui você precisa assistir o jogo para você entender qual vai ser a posição das duas equipes. Beleza? Aqui no nosso segundo jogo, Milan e Feyenoord. Família, o Milan perdeu de 1 a 0, tá? Lá na Holanda. Para mim, o Milan jogou melhor do que o Feyenoord, na minha opinião. Mas foi uma semana em que aconteceu muitas zebras. E isso aqui para mim também foi uma zebra. O Milan merecia pelo menos 1 a 1 naquela partida. Teve muita oportunidade de gol, mas futebol tem disso e faz parte. Então, dentro de casa, eu não consigo ver um cenário onde o Feyenoord segure Milan. Eu não consigo ver esse cenário, tá? O Feyenoord é uma boa equipe, tem jogadores bons, mas aqui, ó, fora de casa tem 5 jogos sem vencer. E algum deles, né, contra o Lille, ele tomou 6 a 1 fora de casa para o Lille. Resultado muito expressivo, tá? Então, família, aqui o meu cenário é a favor do Milan, certo? De qualquer forma, aqui é a favor do Milan. O Milan tem alguns desfalques: Royal, Jimenez, Loftus, Chic. Já o time do Feyenoord tem um monte de desfalques, ó. Pode ver aqui, ó. Até o Timber também, o Eda, são jogadores importantes que eles não vão participar da partida. Então aqui, na minha opinião, não tem outra coisa você não ser a favor do Milan. Se o Milan aqui falhar nesse tipo de jogo, é uma zebra absurda, na minha opinião. Tá? Você pode fazer o quê? Começar o jogo assistindo o jogo. Se você perceber que o Milan vai atropelar, você pode pegar essa cotaçãozinha aqui valorizada, certo? Se você quer um pré-bilhete, não, Felipe, eu quero um pré-bilhete. É o bilhete que eu vou utilizar. É para o Milan vencer um dos tempos. Eu acredito que o Milan vença. Não sei qual tempo, mas ele vence. Eu acho que o Feyenoord não tem forças para segurar o Milan, certo? A gente não vai ter outro tipo de cotação, até porque tá baixa, tá pagando só 1,39. Então não vai conseguir, por exemplo, gols do Milan. Não vai conseguir encher os olhos aqui nesse tipo de situação. Então, realmente, família, aqui é você buscar algo a favor do Milan. Você quer ser ousado, quer arriscar de verdade, uma entrada só aqui, Milan com -1. Se der 1 a 0 pro Milan, o Milan não se classifica. Quer dizer, perdão, o Milan anula essa entrada, certo? Qual é a questão aqui, família? Muitas vezes esses times vão tentar segurar o resultado. Por exemplo, se o Feyenoord vê que ele não tem força para segurar o Milan, e o Milan, por exemplo, coloque 1 a 0, é melhor para o Feyenoord, é melhor ele segurar o jogo e travar em 1 a 1, porque ele vai levar para a prorrogação. Eu acredito que é mais interessante para ele isso, entendeu? Do que ele ficar tentando bater de frente com o Milan. Ele pode tomar o segundo e não ter força para reagir. Então esse 1 aqui do Milan é interessante, mas pode correr o risco do Feyenoord travar o jogo. A mesma coisa é aqui. Na minha opinião, a Atalanta ela foi roubada, tá? Lá no jogo contra o Bruges, porque aquele pênalti no finalzinho não existe. O pênalti foi inventado para ajudar o Bruges ali, não existe. Ainda mais com hoje em dia com a tecnologia do VAR, é inadmissível que uma situação daquela aconteça. Mas dentro de campo, vocês podem ver aqui, a Atalanta ainda foi melhor. Vamos observar aqui a questão dos tempos, ó. Ela foi melhor no primeiro tempo, onde ela pressionou mais, e no segundo tempo ela ainda foi melhor. Então, família, aqui a Atalanta é uma equipe melhor, uma equipe mais forte, e ela precisa apenas de um gol para já levar esse jogo para prorrogação. Então, nessa situação aqui da Atalanta, eu encaixo perfeitamente na situação do Milan. É uma equipe mais forte, uma equipe melhor, e eu acredito que ela vai vencer essa partida.
você pode arriscar o quê? Pega essa entrada aqui da Atalanta mais valorizada, acima. Agora aqui você pega acima de 1,60. Tenta pegar ela mais cheia. Ou você faz como seria minha opção, tá? Para esse jogo. Você coloca a Atalanta para vencer. Cadê aqui? Atalanta para vencer um dos tempos a 1,25. Tá bom? Seria minha melhor opção para essa partida. Jogo do Benfica e Mônaco. Aqui, família, é o seguinte. Esse jogo, ele teve uma tendência a ser favorecido para o Benfica lá na partida na França. Por quê? O Mônaco, ele não estava bem na partida, tá bom? No primeiro tempo. Mas ele estava tentando. Até que entrou no segundo tempo e o time ia ter algumas mudanças, principalmente no decorrer do jogo, para o time ir para cima. Porém, ele acabou de tomar o gol e logo depois, 4 minutos depois, ó, esse rapaz aqui, esse moço bonito, ele tomou o segundo amarelo, que ele já tinha pegado aqui o primeiro. Ele tomou o segundo amarelo e ele foi expulso. Depois daqui, acabou para o Mônaco. O Mônaco não teve mais o intuito de atacar, até porque ele poderia se abrir muito, ele preferiu se fechar para não tomar outros gols. Então aqui, família, o Mônaco vai partir para cima de todas as formas contra o Benfica. Porque a única opção dele se classificar é ele indo para o ataque. Ele não vai ter outra opção. É ir para o ataque e tentar a todo custo marcar o seu gol. Então, tem valor sim um gol do Mônaco. Porém, o Benfica não é um time fácil de ser batido. Mas esse gol aqui do Mônaco, ele tem valor. Principalmente porque necessita do gol. E o Benfica é um time que deixa os outros atacarem. Ele deixa jogar. Então, um gol do Mônaco tem valor. Outra opção também interessantíssima aqui pra gente é esse empate anula aqui para o Benfica. Por quê? Porque eu não vejo o Benfica perdendo essa partida. Mesmo que o Mônaco abra eu acho muito difícil que o Benfica não marque o seu gol, por exemplo. Pelo que a gente viu até na partida, o Benfica conseguiu controlar esse jogo. Então, aqui para o Benfica com empate anula também tem muito valor. É uma entrada boa, uma entrada justa, tá? E muito forte. Essa aqui é 1,41 para você colocar com outro bilhete. Então, seriam essas duas opções. O gol do Mônaco ou o empate anula do Benfica. Porque eu acredito que o Benfica, de qualquer forma, ele vai marcar. Entendeu? Nosso próximo jogo aqui seria pela Copa Libertadores. Família, eu conheço muito o campeonato argentino. É um dos campeonatos que eu mais gosto. Um dos meus favoritos, na verdade. Aqui é o seguinte. Eu duvido muito que o Boca Juniors vá para o confronto. Aqui é o jogo onde o Boca vai tentar, ou no máximo, segurar aqui um 0 a 0. Por quê? Porque na La Bombonera o Boca vai amassar o Alianza. Entendeu? Vai amassar. Dentro de casa o Boca é forte. E hoje com o Gago, o time não está mais aquele robô de ficar travado. É um time que ele consegue sim jogar. E principalmente dentro de casa onde ele tem mais força. Então aqui eu acho que ele vai tentar travar o Alianza Lima. Vamos entender aqui um cenário. O Alianza Lima, ele é uma excelente equipe os padrões, tá? Para os padrões da liga onde ele joga. Que seria essa liga aqui, ó, a Liga do Peru. A Alianza Lima é um bom time, ele tem um bom ataque, mas é uma equipe que para o cenário da Libertadores ele é um pouco mais fraca. Então aqui eu acredito que o Boca vai travar esse jogo. Então a melhor entrada, na minha opinião, é o empate anula para o Boca Juniors, tá? Vamos mostrar aqui para vocês. Porque se o Boca jogar também com alguns pontos que são interessantes, né? Aí vai ter valor. Família, podemos colocar o empate e o Boca Juniors a 1,33 no bilhete. Se você quer arriscar, você pode pegar esse empate anula Boca Juniors a 1,61. E se você quer o máximo de segurança possível, embora seja uma cotação muito baixa, você vai pegar esse Boca Juniors aqui, já começando com um gol. E aí você coloca outra. Por exemplo, você pode colocar o Benfica empate anula e o Boca Juniors com mais de um gol. Aí fica interessante, tá? Eu não vejo as duas equipes marcando nessa partida. Não vejo mesmo. E seria o melhor cenário para mim nesse momento. Seria o empate anula Boca Juniors, caso você queira um bilhete só. Para mais segurança, Boca Juniors começando com um gol. E para colocar no bilhetezinho, você pode colocar também esse empate ao Boca Juniors. Beleza?
Vamos partir agora aqui para o segundo jogo. The Strongest e Bahia. Família, todos esses times que jogam na Bolívia, eles têm o fator escanteios. Então aqui seria jogo interessante para você buscar ou escanteio ou tentar um jogo entre aspas travado. Pois o Bahia é mais interessante para o Bahia morrer lá no 0 a 0, terminar a partida lá 0 a 0 e vir para Salvador e vencer em casa uma partida de 1 a 0, tá tranquilo. Entendeu? Porque esses times de lá, eles pressionam muito, eles são muito fortes na questão de velocidade, escanteios, mas eles não são excelentes definidores. Embora chutem muito, embora tentem muito, eles não são excelentes definidores. Então, se o Bahia conseguir botar um esquema onde ele trave o The Strongest, ele pode sim conseguir um placar magro. Ou se tiver a sorte de ter uma ousadia de um contra-ataque, ele pode tentar 1 a 1, ou ele pode até 1 a 0 para ele é vantagem, porque aqui ele consegue tirar esse saldo, entendeu? Então, aqui seria ou para você, vamos buscar aqui, tá? Bahia e The Strongest. Aqui seria algumas opções. Felipe, o The Strongest está amassando o Bahia, está amassando, tá forte o time, Então, você pode tentar a vitória seca dele, bem valorizada. Tenta para você pegar um risco mesmo, pegar ela acima de 1,70, 1,80, pegar ela bem valorizada. Ah, Felipe, mas aí o time está pressionando, não tem outra opção de gol, só o The Strongest ataca. Pronto, você pode colocar para o The Strongest marcar o seu primeiro gol. É difícil um time daqui ele marcar um gol nessa altitude. Ele consegue marcar? Consegue, mas é muito difícil que ele consiga abrir o placar. Até porque a expectativa é que você consiga travar o time boliviano. Então, raramente você vai tentar ataque. Pode acontecer no contra-ataque? Pode. Mas é mais fácil o time de lá marcar primeiro do que o daqui. Certo? Então, poderia ser esse The Strong marcando um primeiro gol. Tem um valor significativo. Você pode também tentar o The Strongest com empate anula, que seria interessante essa entrada. Ou você poderia tentar o Bahia para não tomar 3 gols de diferença. Essa daqui para mim é a melhor da noite. A melhor é o Bahia não tomar 3 gols de diferença. O Bahia pode tomar 1 a 0? Pode. 2 a 0? Difícil, mas pode. Agora 3 a 0, você já tira toda a esperança do Bahia em Salvador conseguir reverter esse placar. Então esse handicap aqui para o Bahia com 2 gols de vantagem tem muito valor, família, muito valor mesmo, tá bom? Vamos ver aqui outras opções também. Escanteios, vamos observar aqui, que é uma excelente opção. Escanteios é uma das melhores opções para jogar na altitude. Vamos observar aqui. Principal. Deixa eu ver aqui se a casa libera alguma opção aqui de escanteio pra gente. Marcador. Não tem opção de escanteio para esse jogo, família. Até porque acho que seria uma das entradas que tivesse mais chances. Então acho que a casa deu uma limitada aqui. Deveria ter, mas a casa deu uma boa limitada aqui, tá? Outra opção também poderia ser cartões, mas a casa também não liberou. Então, família, seria apenas questão de resultado mesmo, né? Como eu falei para vocês, eu acho que a melhor entrada aqui é Bahia começar com 2 gols. Beleza, família? Então é isso. Nossa análise, tá? Da nossa terça-feira. Espero que seja uma terça-feira novamente sem zebra, com resultados lustros, com resultados esperados, né? Então vamos para cima. Tamo junto, família.